Glória a Deus, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mais um dia na nossa vida. Deixa eu falar um negócio para você importante logo no início dessa ministração. Deus não conta anos, Deus conta dias. Pastor, eu tenho 50 anos. Aí você vai calcular 50 vezes 350, 50 vezes 350, aí você já vai ver quantos dias você já viveu na terra, né? O que você fez, o que você não fez, o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Jesus está aqui para perdoar tudo o que você fez de ruim na vida, todas as coisas erradas que você fez na vida. Agora o que você fez de bom, aí isso soma para você, né? A palavra de Deus diz que nós quando morrermos, nós não vamos levar nada dessa vida, mas as nossas boas obras nos acompanham. Pastor Deco Martins, está escrito aonde? Aqui na Bíblia, meu filho. Está escrito aqui na Bíblia, né? O nosso querido irmão Paulo escreveu isso, né? Você vai no livro de Coríntios e você vai ver isso. E hoje, meus irmãos, eu quero aqui cumprimentar todos os pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, apóstolas, missionários, missionárias, os missionários que estão fora do Brasil, muitas das vezes colocando a sua vida em risco, mas sabendo que a morte para nós que somos crentes, é uma vantagem, né? É lucro. Como diz o apóstolo Paulo, para nós que somos crentes, a morte é um lucro, para nós que somos crentes, né? Deixa eu cumprimentar os presbíteros, as presbíteras, os diáconos, diaconisas da nossa igreja, simpatizantes da nossa fé, e eu quero cumprimentar todos os meus irmãos em Cristo Jesus, aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil e pelo mundo. Pastor Deco Martins, como eu faço para entrar em contato com o senhor, para que o senhor venha ministrar aqui na nossa igreja? No finalzinho eu vou estar falando isso. Pastor Deco Martins, como eu faço para colaborar com essa sua obra? Porque eu sei que o senhor deixou o jornalismo, deixou o rádio, deixou a televisão, programas famosos, para estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. É verdade, eu já trabalhei no rádio, na televisão, em programas famosos, né? Fui a maior audiência do estado de Goiás, e quando eu entrava em São Paulo dava 3 pontos a mais em audiência, mas nada disso me envaidece. Eu sou feliz hoje, né? Vivo da obra de Deus hoje. E hoje eu sou muito feliz porque tenho Jesus na minha vida, tenho Jesus, o Cristo, na minha vida. Então isso é maravilhoso, né? Mas essa sorrindo, eu estou cheio de problema, como é que eu vou sorrir, meu filho? O sorriso é a presença de Deus na sua vida. Já vai melhorando tudo, né? É uma guerra contra a tristeza. Tem tanta gente deprimida, com depressão, pessoas se suicidando, pessoas que não saem mais de casa, pessoas que não têm mais um motivo para viver, pessoas que não têm mais um motivo para sorrir. Meu filho, isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Não deixe o diabo dominar a sua vida, não deixe o diabo dominar a vida da sua família, não deixe o diabo entrar nas suas decisões. Quem tem que entrar nas suas decisões, na sua vida, na sua família, é Jesus Cristo. Sorria, não há problema no mundo que ele, o nosso Yeshua HaMashiach, não pode resolver. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória dele sobre o mundo, sobre o pecado, sobre Satanás. Isso é profundo, isso é maravilhoso. Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, aonde você estiver. Pastor, mas eu estou sem Bíblia aqui, eu estou no carro. Não tem problema, então só ouça. Pastor, eu não tenho condições, eu estou no meu trabalho, não tenho como abrir a Bíblia aqui. Não tem problema, só ouça.
olha pastor, estou acamado, estou adoentado, daqui a pouco eu vou orar pelos doentes, daqui a pouco eu vou orar pelos desempregados, daqui a pouco eu vou orar pelos enfermos, porque existe doença entre enfermidade e existe diferença entre doença. O que é enfermidade? Enfermidade é algo curável, algo que você pode curar. Agora, doença não tem cura. Doença só quem pode curar é o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo. A medicina comum não pode. A medicina comum, por exemplo, pode curar um câncer? Não pode. Só quem pode curar um câncer é Jesus. Pode curar um HIV? Não pode. Só quem pode curar um HIV é Jesus. Pode curar uma diabetes? Não pode, porque só quem pode curar doença, só quem pode curar é Jesus. Agora, enfermidade, às vezes você está gripado, aí você vai na farmácia, você compra um remédio, um antigripal, você vai lá, compra um antigripal, toma, você está com dor de cabeça, você vai lá na farmácia, você compra uma aspirina, né? Você compra aí um remédio e essa sua dor de cabeça passa. Isso é enfermidade. Jesus não divide a sua glória com aspirina, Jesus não divide a sua glória com antigripal, Jesus não divide a sua glória com anador. É quando a coisa não tem jeito, quando não tem mais jeito, quando a medicina dispensa você, aí entra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não foi assim na morte de Lázaro? Não foi assim na morte da viúva? Não foi assim na morte da filhinha de Jairo? Não tinha mais jeito, não tem mais jeito, medicina não tem mais jeito. Vem cá, Lucas, testa aqui, vê se a menina está morta, Senhor. Vem cá, Lucas, testa aqui, vê se o filho da viúva está morto. Lucas era médico, testou, está morto. Jesus foi lá e ressuscitou. E Lázaro já estava morto, era 4 dias, e Jesus ressuscitou. Porque Deus não divide a sua glória com aspirina, Deus não divide sua glória com médicos mortais, não divide sua glória com anador. Deus é quando a coisa está impossível, não tem mais possibilidade nenhuma. Você procurou todos os recursos humanos, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, gastou todo o seu dinheiro com os médicos e não resolveu nada. Foi só tocar em Jesus e pronto, a mulher ficou sarada. Livro de Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos no verso 32. Verso 32. Diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor Deus. Pai, nesta manhã, que o Senhor já venha repreender todo o espírito de depressão na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa criança. Pai, que o Senhor já venha abrir uma porta poderosa de emprego para aquele pai de família, para aquela mãe de família que está passando dificuldade e não está tendo condições de sustentar a sua família com dignidade. Que o Senhor venha abrir essa porta de emprego, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha curar todos os enfermos, que o Senhor venha curar todos os doentes e dar condições financeiras para que os enfermos possam ir numa farmácia, possam ir no médico e resolver o problema da sua enfermidade. Meu Senhor, abençoa todos os profetas desta nação, abençoe todos os pastores dessa nação, os presbíteros, bispos, bispas, abençoa todos os apóstolas dessa nossa nação, os nossos missionários que estão fora do nosso país, que o Senhor vai abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o pobre, abençoe o rico, abençoe os nossos irmãos que estão aí nas ruas, meu Pai. Está fazendo frio aqui em Goiânia,
aqueles que estão sem um cobertor, que o Senhor venha providenciar um cobertor. Abençoe todas as clínicas, meu Pai, que cuidam de pessoas em situação de rua. Abençoa o governo do estado, abençoa o governo municipal, o governo federal, abençoe a nossa nação, a nação brasileira, em o nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, põe a luz, muita luz, para que nós possamos aqui seguir o texto bíblico que foi lido ainda há pouco. Meus irmãos, Jesus vai ser crucificado. Ele passou a noite inteira sendo açoitado, apanhando na cara, sendo cuspido, lá na fortaleza Antônia, que foi construída por Herodes. Bom, hoje nós temos duas Jerusalém. Nós temos a antiga Jerusalém, que tem apenas 3 bairros. É o bairro judeu, é o bairro árabe e o bairro evangélico. Né? Hoje a velha Jerusalém. Mas aí esse bairro evangélico, antigamente, era o bairro muçulmano. Né? Então a antiga Jerusalém, ela tem apenas 3 bairros. O bairro judeu, o bairro árabe, né? O bairro muçulmano e o bairro muçulmano, ou o bairro evangélico, como nós chamamos hoje. Quer dizer, são apenas 3 bairros. Jerusalém é uma cidade pequena. Isso, a velha Jerusalém, uma cidade pequena. Né? Em Jerusalém, que é essa cidade pequena, a gente vê a mesquita de Al-Aqsa. O que é a mesquita de Al-Aqsa? Jerusalém, por todo esse período, tentaram destruir o povo judeu de todas as formas. Né? Eles tentaram os sírios, os persas, os babilônicos, enfim, o próprio Hitler tentou destruir o povo dos judeus, mas quem é que pode destruir um povo que Deus abençoou? Ninguém pode destruir um povo que Deus abençoou. Então lá existe a velha Jerusalém, que é uma cidade muito pequenininha, de ruas muito apertadinhas, o caminho é apertado mesmo, de ruas muito apertadinhas, aonde, né, Jesus foi crucificado. Então são ruas, tem apenas 3 ruas, né, são 3 esquinas, 3 ruas, né? Essa é a antiga Jerusalém, que hoje está sobre uma montanha de 8 metros. Eles destruíam, viu uma outra nação construir em cima daquele entulho. Eles destruíam, viu uma outra nação construir em cima daqueles entulhos. E Jerusalém hoje tem 8 metros de altura, né? Quem olha Jerusalém, a velha, a antiga Jerusalém de fora, vai ver uma copla. Essa copla ali está a mesquita de Al-Aqsa, são 4 centímetros de ouro puro. E tem a Nova Jerusalém, onde os turistas ficam, né? Onde tem hotéis, tem cafés, enfim, tem restaurantes. Essa é a Nova Jerusalém. Jesus Cristo então vai ser crucificado. Ele passou a noite inteira lá na fortaleza Antônia, que fica de frente praticamente para o Monte da Caveira, onde Jesus vai ser crucificado. E Jesus foi crucificado na Páscoa, é isso mesmo. E na Páscoa há uma convocação, que existe até no dia de hoje, uma convocação onde todos os judeus são convocados para ver o quê? A morte do Cordeiro, para ver a morte do Cordeiro. É isso mesmo. Pastor, onde foi que o senhor leu isso? Porque eu li na Bíblia e eu não vi isso. Meu filho, existem vários livros que você pode ler. O problema é que tem muito crente preguiçoso. Tem muito crente que só quer comer, não quer produzir nada. E você tem que ser um produtor, né? Não só um consumidor, mas um produtor também. Você tem que plantar vinha, você tem que plantar oliveira, né? O azeite sagrado, o vinho sagrado, você tem que plantar o trigo, plantar a cevada, esse negócio de ficar aí só no banco, meu filho, não dá certo não. Você tem que ir lá no púlpito, louvar,
dar glória a Deus, pregar. É isso que Deus se agrada. Jesus primeiro chama, prepara e depois envia. Funciona assim com Jesus. Jesus chama você, você se converte, Jesus lhe prepara, e depois que você está preparado, Jesus envia. Foi assim com os 12, foi assim com os 70 e foi assim com os 500. Então, meu filho, para de ficar aí só sentado, né? Ficar só sentado, né? Tem o mover do Espírito Santo na sua igreja. A ceia está preparada, você tem que ceiar, né? O Espírito Santo que está ali servindo a ceia. Então você tem que estar preparado para quando alguém lhe perguntar sobre Jesus, quando alguém lhe perguntar sobre o Espírito Santo, sobre Hashem, Deus Todo-Poderoso, sobre Yeshua HaMashiach, do Deus Todo-Poderoso, sobre o Espírito Santo, você tem que estar preparado. Você imagina, você vai para um debate e você não sabe de nada, né? Você não conhece nada. Então, Jesus passou a noite inteira apanhando, sabe? Passou a noite inteira sendo massacrado ali na fortaleza Antônia, construída por Herodes, no período da Páscoa. Então existia uma festa linda, uma festa maravilhosa, que era a festa do Cordeiro. Como funcionava essa festa do Cordeiro? Era uma festa onde todos os judeus, em todos os lugares do mundo, eram convocados. Jerusalém tem 12 portas, e aí eles vinham para esta festa, e eles tinham que vestir uma roupa toda branca, e essa roupa toda branca, tem uma porta, existe uma porta aonde as pessoas passavam, e ali naquela porta existia ali o quê? Um guardião que observava a roupa de todo mundo. Se a roupa tivesse uma mancha, ele dizia: ei você aí, você não pode entrar, a sua roupa tem uma mancha aí, você não pode entrar. Estou explicando para você a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo no período da manhã, Jesus, então, vem com a sua cruz, carregando a sua cruz, nosso mestre, que não devia, que não deve, nunca deverá nada para ninguém, porque Deus nunca deve, nunca vai dever, jamais deverá alguma coisa para alguém. Lá vem ele com a sua cruz, carregando a sua cruz. E existia um homem chamado Simão Cirineu. E eu fiquei bastante intrigado com isso, Por que esse nome? Simão Cirineu? Ele era um negro, um africano, um negro. Simão Cirineu. O que um negro Simão Cirineu está fazendo aqui, se nós estamos na Judéia, né? E nós sabemos que na Judéia, né, poucos negros naquela época de Jesus frequentava a Judéia, né? Eu amo a nação negra, eu sou negro, sou apaixonado por essa cor. Ô, cor bonita é a cor negra, né? Essa cor é uma cor maravilhosa, é uma cor linda. Os negros são sábios, os negros são pessoas de uma capacidade fenomenal. Gostaria muito de ver, né, no poder um presidente negro, como os Estados Unidos teve aí recentemente aí, um presidente negro, né? Falando eu pessoalmente, não que eu esteja insatisfeito com o atual presidente, o nosso presidente Lula, que é um homem sábio e foi um homem escolhido por Deus. Glória a Deus, aleluia, por ter, né? Porque todo poder emana de Deus, Não pensa que poder emana de você. Não pensa que foi você que lhe colocou aí no lugar onde você está. E você que é o bonzão, que é a última Coca-Cola do Nordeste, que não é não. É Deus que põe as pessoas nos lugares aonde Deus precisa usar essas pessoas. Então, eu fiquei pensando, Simão Cirineu. Fui estudar. Existia uma cidade chamada Cirene. Esta cidade chamada Cirene, é daí que vem Simão Cirineu. Só que Simão é o nome de um dos filhos de Jacó. E esse Simão Cirineu aí, mil anos antes de Jesus vir à Terra,
existia uma rainha, chamada Rainha de Sabá. E essa rainha um dia, sabendo da sabedoria de Salomão, foi conhecer Salomão e levou para Salomão vários presentes. O primeiro lugar que ela foi, quando ela chegou em Jerusalém, o primeiro lugar que ela foi, quando ela entrou no palácio de Salomão, foi nas panelas. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Ela foi nas panelas. E ela olhando as panelas, quando ela viu a panela, lá no fundo da panela estava escrito: Santo é o Deus de Israel. Isso mudou tudo na vida dela. Meu filho, quer saber? A mulher que você vai casar, chega na casa dela, dá uma olhada lá nas louças dela, dá uma olhada lá nas louças dela, dá uma olhada lá nas louças, vê como é que está aquele montão de louça, dá uma olhada nas panelas para você ver, né? Para você que vai casar. Isso eu estou falando para você que vai casar, isso eu estou falando para você que é casado. Dá uma olhada nas louças para ver como é que estão, para ver como é que está a organização das louças. Presta atenção, eu estou te dando uma pérola. Tá? Eu estou dando uma pérola porque você é homem de Deus. A gente não pode dar pérolas a porcos, porque porcos pisam nas pérolas. Então, a primeira coisa que a rainha de Sabá fez foi o quê? Olhar as panelas. E estava escrito lá no fundo da panela: Santo é o Deus de Israel. Isso aí já deixou ela, poxa, esse Salomão, ele é diferente. E os dois acabaram tendo um filho. Ela volta, quando ela veio, ela trouxe muitos presentes para Salomão. Suponhamos que em termos de presentes, de ouro, prata, diamante, ela trouxe aí 10 milhões de reais. Quando ela voltou, ela levou 20, porque com o nosso Deus é assim, Deus sempre dá mais. Deus sempre dá mais. Às vezes você está reclamando: olha, eu estou em dificuldade, eu estou passando por isso, a coisa aqui não está dando certo. Deus sempre dá mais. Deus sempre vai dar o melhor para você. Não fique aí murmurando, não fique aí se lamentando porque você está enfrentando agora a prova, você está passando aí pelo fogo, está passando aí pelo rio, está passando pelo deserto, está passando pelo vale. Não reclame não. Deus é que está testando para saber se você tem capacidade de receber muito mais. Então ela volta para Sabá. Quando ela volta para Sabá, ela tem esse filho de Salomão. Aí o tempo vai passando, Sabá se transforma, por exemplo, em Cirene. Sabá se transforma em Cirene. 1000 anos já. Sabá se transforma em Cirene. Mas todos aqueles que faziam parte da família da rainha eram judeus. Por quê? Porque a rainha teve um filho com Salomão. E eles seguiam o quê? As normas judaicas, a sagrada Torá, que foi entregue por Hashem a Moisés lá no pé da montanha. Então, agora Sabá não é mais Sabá. Sabá agora é o quê? É Cirene. E hoje em dia já não existe mais Cirene. Hoje em dia é Antióquia, né? Etiópia, melhor dizendo, né? Antióquia não é Etiópia. Hoje em dia esse país é Etiópia. Aí foi que eu fui descobrir o que Simão Cirineu estava fazendo ali. Ele era judeu e foi convocado para a festa do Cordeiro. Então ele veio pela porta de Damasco. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê uma multidão, né? Mas aí ele já está vestido com a sua veste branca. Ele vê aquela multidão, a multidão falando, comentando, né? A multidão discutindo, e Jesus vem com a sua cruz pesada, ensanguentado, arrebentado, cuspido, uma coroa de espinho na cabeça foi preparada para colocar na cabeça de Jesus no momento em que ele fosse crucificado. E Jesus vem ali dessa forma, todo sujo de sangue, né? E aí eles faziam o seguinte: eles faziam uma placa em 3 línguas. Eles faziam a placa em latim, faziam a placa em grego e faziam a placa em judaico.
então quer dizer, em 3 línguas, e pendurava isso no pescoço do condenado. E ali estava escrito por que aquela pessoa estava sendo levada na cruz, que crime ele cometeu, qual foi o crime que ele cometeu para ser crucificado. O crime de Jesus foi simples, foi morrer por mim e por você na cruz. O crime de Jesus foi ressuscitar os mortos. O crime de Jesus foi dar passos ao paralítico. O crime de Jesus foi voltar e dar a visão ao cego. Esse foi o crime de Jesus, né? E o povo para o qual ele veio não o recebeu. O povo para o qual ele veio o entregou para a morte. Vejam só como é que são as coisas. Rapaz, santo de casa não faz milagre mesmo não, né? Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Glória a Deus que os seus os rejeitaram, né? Mas nós não rejeitamos não, nós que somos gentios, nós não rejeitamos não, pelo contrário, nós queremos dizer ao Senhor Jesus Cristo que nós lhe amamos. O Senhor é nossa paixão, o Senhor é nossa noiva. Nós não vivemos sem o Senhor, nós não vivemos sem a sua direção, nós não vivemos sem todos os dias amanhecer e dar glória, 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 glória ao nome de Jesus. Nós não vivemos sem fazer isso. Todos os dias damos glórias de uma forma, damos glória de outra forma. Isso é maravilhoso. Jesus veio então crucificado. Um dos soldados romanos colocou uma corda em seu pescoço e vinha puxando Jesus, né? Eu estou explicando isso aqui. Na antiga Jerusalém, até hoje, os católicos ortodoxos, os católicos, eles fazem essa via crucis. Os católicos conservadores, os ortodoxos, né? Os carismáticos, eles fazem até hoje essa via cruz, né? Relembrando a crucificação de Jesus. E ali, na segunda esquina, uma pedra que está lá até hoje, escrito o nome Simão Cirineu. Esse Simão Cirineu foi o homem que ajudou Jesus a levar a cruz. O negro que ajudou Jesus a levar a cruz. Até hoje, lá na antiga Jerusalém, existe essa pedra. A pedra está lá. Foi ali que Jesus colocou a mão. E Simão Cirineu, então, ajudou a Jesus. Simão Cirineu veio e encontra aquela multidão, mas ele está todo vestido de branco. Por quê? Porque ele está indo para a festa do Cordeiro que está acontecendo lá no templo de Salomão. Está acontecendo essa festa do Cordeiro. Então ele está indo para lá, para a festa do Cordeiro. E na festa do Cordeiro era o seguinte: o sacerdote pegava o Cordeiro, imolava o Cordeiro, e aí depois que o Cordeiro era imolado, o Cordeiro era pego pelo pescoço, né? Fazia o corte, o sangue era expingido. Depois que esse sangue era expingido, o Cordeiro, então, ele não poderia mais ser tocado, ou o sangue expingido, isso era expingido em uma esponja, depois colocava-se em uma vara, e aí ele fazia esse movimento aqui, uma gota de sangue que caísse na roupa daquele homem, aquilo ali era algo tremendo. Esse homem, quando chegava em casa, ele contava essa história para a família toda, então ele se sentia abençoado. E Simão Cirineu também sabia que a roupa tinha que estar toda branca, que a roupa não poderia estar em hipótese alguma com nenhum tipo de sujeira. Ela tinha que estar completamente branca. E lá vem ele. E aí ele vê essa multidão, e aí ele pergunta: o que está acontecendo? Aí as pessoas falam: não, está acontecendo a crucificação. Quem está sendo crucificado é Jesus de Nazaré. E muitas pessoas vinham atrás, e as pessoas pisavam no sangue de Jesus e eram curadas sobre as suas pisaduras. Livro de Isaías. Você que gosta de Bíblia? Então vai para o livro de Isaías. Sobre as suas pisaduras fomos curados. Simão Cirineu então está ali, quando de repente um soldado romano olha para ele, puxa a espada e diz: rapaz, ajuda ele a carregar a cruz, porque Jesus caiu. Jesus estava cansado, apanhou a noite inteira,
cuspido a noite inteira, arrebentaram o nosso mestre. Jesus caiu. Quando ele caiu, ele colocou a mão ali, naquela pedra ali, E Simão Sirineu, mas eu não posso, eu estou indo para a festa do Cordeiro, eu não posso. Rapaz, você vai morrer agora, rapaz, carrega essa cruz. Aí Simão então vai carregar a cruz. Quando Simão se aproxima de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi colocar a mão no ombro de Simão Sirineu. Colocou a mão no ombro, na mão de Simão Sirineu. E Simão Sirineu então carregou ele até a próxima esquina. Dali Simão Sirineu olha para o sol e vê que não dá mais tempo para ele ir para a festa do Cordeiro. Então ele pega, tira aquela roupa, coloca aquela roupa dentro da mala e vai voltar para casa. Jesus segue, da primeira esquina até a próxima esquina, são 50 passos. Depois da morte de Jesus, 50 dias depois, acontece o Pentecostes. Acontece aí a vinda do Espírito Santo. Esse Jesus é demais. Tremendo esse nosso mestre. Jesus, quando morre, a palavra de Deus diz que muitos mortos, muitos santos foram ressuscitados, houve terremoto, o véu do templo se rasgou, Deus que estava ali sai para encontrar o seu povo. Ali na cruz, Jesus pega a mão do ladrão e une novamente o homem